caríssimos jurisdicionados, prefeitos, gestores e técnicos, e todos aqueles que nos assistem nessa manhã de quinta-feira, o nosso bom dia. Estamos dando início a mais uma live da Escola Superior de Controle Externo, pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e o tema de hoje é o papel dos conselhos municipais na perspectiva do controle externo. Teremos aqui conosco o secretário de Controle Externo, Fábio Alex de Mello, que irá falar sobre a importância do controle social, e o auditor Jades, que irá tratar sobre orçamento público e controle social. Para iniciar essa live, para abrir essa live, temos a honra de convidar o conselheiro Washington, que irá dar a nossa saudação em nome do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Por favor, conselheiro, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas que já estão aqui nos acompanhando. Em nome do TCE Maranhão, eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes deste webinário e parabenizar os organizadores da Escola de Controle Externo, em nome do gestor José Ribamar Lopes Nojosa, e em seu nome estender os meus cumprimentos a toda a equipe. Saudar os palestrantes, Fábio Alex, Clécio Jardes e o nosso mediador, Jorge Lobo. O tema deste webinário, o papel dos conselhos municipais na perspectiva do controle externo, é de grande relevância para a sociedade, em especial para a sociedade civil e os gestores públicos, diante do momento de eleições em todos os municípios do país. Eu gostaria de destacar 3 aspectos fundamentais relacionados a esta temática. O primeiro diz respeito à democracia como um sistema político fundamental para a afirmação dos direitos sociais, políticos e civis, que no Brasil está assegurado na Constituição de 1988. O segundo está relacionado aos direitos civis e políticos, que é a participação, um dos componentes da democracia representativa, mas que não deve se limitar ao direito de ir e vir. Esse modelo de democracia, vivenciado no Brasil e em diversos países do mundo, também não pode se restringir ao ato de votar e escolher o seu representante. Deve estar voltado para a participação dos cidadãos e cidadãs nos destinos do seu município, do Estado e do país. Portanto, é de suma importância para o exercício da cidadania. O terceiro aspecto é sobre o controle social, que pressupõe a existência de alguns princípios dos quais uma sociedade democrática não pode abrir mão: a organização da população, a participação social e a transparência. Diante deste momento desafiador em que vivemos no nosso país, de crise sanitária e de instabilidade democrática, devemos afirmar os mecanismos que nos asseguram a participação, a transparência e a descentralização, a socialização das informações sobre o orçamento como condições essenciais para o exercício de uma gestão democrática. Assim, é fundamental a manutenção do Pacto Federativo e a cooperação entre a União, Estados e municípios. A gestão participativa não pode ser vista como uma utopia, mas precisa ser pautada como um desafio para todos nós. E uma das barreiras a ser enfrentada é que os governantes entendam que são representantes da população e não dos seus próprios interesses. Por isso, nesse momento de eleições, é também uma oportunidade para a sociedade estabelecer novas relações com os governantes, para além de votar e ser votado. Nesse sentido, é importante resgatarmos as experiências de participação popular. O orçamento participativo, como uma das mais significativas, as conferências, o fortalecimento dos conselhos e a criação de fóruns de gestores municipais, a regionalização das ações, assim como a orientação dos consórcios entre os municípios. E no Maranhão, essas experiências precisam ser fortalecidas e incentivadas. Por fim, é importante que os conselheiros
e conselheiras tomem conhecimento de todo o processo que envolve o orçamento público, desde a elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a elaboração do orçamento a cada ano, assim como as formas de arrecadação e de financiamento em nível local, estadual e nacional, as transparências da União e os gastos públicos. A socialização de informações, especialmente sobre o orçamento e sobre a fiscalização, apresentadas neste webinário, são fundamentais para o controle social, assim como a participação por meio das plataformas digitais são indispensáveis à sociedade em que vivemos. Neste caso, a realização deste evento online, utilizando-se de tecnologias digitais em momento de pandemia, embora não substitua a ação presencial e as relações humanas, se constitui como uma ação educativa e inovadora da difusão da informação e do conhecimento. Esperamos que todos nós possamos aproveitar este evento para melhorar cada vez mais as nossas práticas como controladores, fiscalizadores e como cidadãos. No início, há pouco tempo, quando estavam iniciando a organização da sala aqui e discutindo como iria se dar essa live, eu ressaltei para os colegas que participam aqui da importância que o Tribunal de Contas cada vez mais utiliza esses mecanismos, essas tecnologias para a comunicação com toda a sociedade maranhense. De norte a sul do estado, de leste a oeste, nós precisamos estar presentes através do YouTube e outras ferramentas de comunicação, presente e dialogando com toda a sociedade maranhense. Portanto, bom evento a todos vocês que já estão aqui, aos apresentadores e também às pessoas que já estão entrando e participando conosco. Desejo a todos um bom evento. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Conselho Washington por essa valorosa participação e pelo apoio que tem dado à Escola de Contas e aos nossos eventos. E, ato contínuo, chamamos o auditor José de Ribamar Lopes Nojosa para saudar-nos em nome da Escola Superior de Controle Externo. Por favor. Eu pediria que você ligasse o áudio. Coisas da tecnologia. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia aos caríssimos colegas. Eu quero cumprimentar a todos da mesa, a todos os presentes, inclusive os telespectadores, né, o pessoal que está nos assistindo agora, ávidos por informação, ávidos por conhecimento. Em nome do conselheiro Washington, parabenizar a todos e dar as boas-vindas em nome da Escola Superior de Controle Externo. Eu acho que na fala do conselheiro ficou muito patenteada, né, a necessidade que o tribunal tem de criar realmente uma interface, né, entre o tribunal e a sociedade, no sentido de fazer com que esse diálogo seja mais constante, mais permanente, mais efetivo. E essa live é exatamente isso, a proposta da live é exatamente essa, levar essa expertise do Tribunal de Contas, porque o objeto de trabalho do controle externo é de nascedouro e é de expertise do Tribunal de Contas, então a Escola de Contas está sempre imbuída desse desejo, dessa incumbida de ir atrás exatamente dos técnicos para compartilhar, né, aquilo que eles têm de mais valoroso, que é o conhecimento, que é a sua expertise, que é a sua experiência, e levar através das ações de educação da Escola de Controle Externo, Escola de Contas, Escola Superior de Controle Externo, a nossa Escola de Contas, né, levar essa comunicação, essa ação de educação a toda a sociedade maranhense. Então, essa live hoje acontece com essa incumbência. Eu gostaria também de deixar registrado, porque essa ação de educação, assim como todas,
envolve mais de duas mãos, né? Na verdade, a gente tem quase que a totalidade do Tribunal de Contas, né, da instituição envolvida, são os colaboradores, são os nossos palestrantes. Hoje, nada mais, nada menos, a gente tem a presença do nosso secretário de fiscalização, o Fábio Alex, colaborando conosco com toda a sua expertise. Temos o Clécio Jades, temos o Jorge Lobo. Quer dizer, então, são servidores que estão imbuídos desse espírito, né, de fazer com que a coisa pública ande nos trilhos ideais. E nada mais, nada menos do que compartilhar essa nossa expertise com todos aqueles que estão nos prestigiando através dessa live. Então, é uma oportunidade muito grande, né, dos telespectadores da sociedade maranhense, dos controladores sociais, dos conselheiros públicos de saúde, de terem acesso a esse conhecimento, de terem acesso a essas informações para fazer com que o controle externo realmente se solidifique. E a sociedade será, com isso, a grande beneficiada, né, daquilo que o Tribunal de Contas se propõe a fazer quando no trato da gestão pública. Eu agradeço a oportunidade em nome da ESSEX, em nome do nosso diretor Antônio Blackout Costa Barbosa, que é o diretor da Escola Superior de Controle Externo, a toda a equipe da ESSEX, e aqui eu quero registrar, deixar patenteado, porque a gente sempre privilegia as ações de educação da ESSEX, mas hoje, né, essa ação de educação está incumbida, né, esteve incumbida ao longo do período de tratativas, de desenho, né, de planejamento com os nossos colaboradores, a nossa líder de ação educacional, Jane Marta, bem como a nossa servidora, Berenice Gomes, né, que são as responsáveis por fazer todo o desenho, todas as tratativas, todos os acertos para que nós tenhamos, a partir de agora, a melhor possibilidade de compartilhamento da nossa expertise, a expertise do Tribunal de Contas para com a sociedade maranhense. Nosso muito obrigado. Devolvo a palavra ao nosso mediador, nosso auditor de controle externo, Jorge Lobo, desejando a todos uma profícua live. Bom dia. Obrigado, Nojosa. Feitas as devidas apresentações e abertura pelo nosso conselheiro Osto e pelo nosso diretor José Nojosa, passaremos agora aos trabalhos técnicos. Apenas para efeito de organização, para todos que nos estão ouvindo, nós estamos aí online para todo o estado do Maranhão, temos aí já uma audiência bastante boa. Então, eu informo que os trabalhos serão organizados da seguinte maneira. Teremos a apresentação de 30 minutos do secretário de Controle Externo, ato contínuo, mais uma apresentação de 30 minutos do auditor Clécio, e após as duas apresentações, eu encaminharia as questões feitas pelos nossos seguidores e ouvintes. Então, eu peço a todos que estão hoje, agora online, que já, na medida em que o secretário for fazendo a sua apresentação, já encaminhe as questões para que, na parte final da nossa live, nós possamos direcionar as questões aos nossos palestrantes. Então, eu chamo agora o nosso secretário de Controle Externo, Fábio Alex de Mello, que irá tratar sobre construção conceitual e a importância do controle social. Nesse tema, ele irá debater sobre a identificação das prerrogativas e apresentação das competências, discussão teórica sobre a atividade do controlador social. Passo a palavra, então, ao nosso secretário, Fábio Alex de Mello, e já lhe desejo uma bela apresentação. Obrigado a todos, eu acho que todos me ouvem bem. Eu agradeço o convite à escola, agradeço ao conselheiro Osto pelo convite, já que foi ele que iniciou as tratativas para esse evento, à escola pela execução, ao Jorge, ao meu companheiro de palestra, o nosso gerente de fiscalização, Clécio. O Clécio vai falar melhor do que eu, porque ele tem mais domínio da palavra do que eu. Apenas vou tecer alguns comentários. E eu aproveito o ensejo, agradeço a presença de todos, todas e todes.
A conversa aqui vai ser no sentido mais de uma apresentação, de uma conversa, de umas reflexões. Eu, geralmente, quando sou chamado para tratar desse tema, eu tenho 2 vieses de apresentação. Hoje eu optei pelo mais simples, por uma conversa mais amistosa, até por conta da ferramenta. A ferramenta eletrônica, ela nos proporciona uma forma diferente de explicar os temas para que a gente não fique cansativo, enfadonho. Então, é nesse sentido que eu vou. Tanto que tudo que eu preparei ontem, eu descartei essa noite para melhorar essa didática e já fiz aqui algumas anotações para poder passar para vocês dentro desse entendimento, desse assunto, dessa importância. Eu saúdo todos os conselheiros sociais que estão presentes, porque é o público-alvo desse webinário. Primeira coisa que quando a gente fala, que nós falamos, nós, controle externo, falamos sobre controle social, a gente tem que colocar esse instituto dentro de um importante recorte constitucional, que pega 3 pilares, que é a democracia participativa, o dever de prestar conta, a responsabilização e a responsabilização do agente público. Os conselhos municipais, eles surgem nesse cenário, são conselhos criados a partir da Constituição Federal, a Constituição Federal que os cria, os legitima, faz as suas prerrogativas. Se você pegar os artigos constitucionais, principalmente depois do artigo 200, você vai ver a questão de como se estrutura esses conselhos, a importância e tudo. Mas isso surge num cenário muito interessante. O objetivo desses conselhos é acompanhar a execução de uma política pública. Por aí você já viu a importância. O conselho tem função precípua fiscalizar, acompanhar a política pública. Isso se dá em 2 momentos distintos, através da proposição e através da fiscalização. Esse acompanhar não é só observar. Eles, como eu falei, eles têm 2 momentos muito importantes, que é o propositivo, o momento da proposição, através da participação dos orçamentos participativos, das comissões temáticas, e o outro momento, que é o momento da fiscalização. Nesse momento, eu acho que essa parte da fiscalização, o Clécio vai trabalhar de uma maneira mais estruturada, porque ele vai falar de prestação de contas, essas coisas. Mas quando eu falo em fiscalização da política pública, eu falo exatamente desse acompanhar, propositivo e fiscalizatório, acompanhar. O que, em muitos casos, se observa é que os conselheiros sociais, eles acham que eles são só opinativos, são só consultivos e não fiscalizadores. Isso é um déficit que a gente tem na realidade maranhense. Os conselheiros pensam que são só consultores prévios ou consultores de arregimentar discussões sobre a propositura do matrícula, mas também ele é fiscalizador. Então, são essas 2 nuances que tem que estar muito claro em quem se dispõe a exercer controle social. É que ele tem esses 2 momentos desse exercício. Uma outra coisa que nós temos que observar, os meus colegas da ciência política não gostam muito dessa expressão que eu uso para identificar, mas, para efeitos didáticos, eu vou usar ela. O objetivo do controle social é verificar a satisfação do cliente, do cidadão, na prestação do serviço público que decorre dessa política pública. Não existe política pública sem ação e sem serviço público. E é esse importante momento em que você percebe a importância dos controles, porque eles são a voz do cliente, do cidadão responsável que recebe a ação da política pública. Ele é a voz no momento da proposição, do julgamento dos recursos, porque todo conselho tem que analisar contas, e ele surge também como um assessoramento, onde se avalia. Então, em 3 momentos dessa política pública, você tem o conselho social nesse sentido. Jorge, para efeitos didáticos, se tu quiser interferir, o Clécio, o conselheiro, fique à vontade, porque aqui é uma conversa, certo? Aqui não é um professor falando, não é uma aula, é uma conversa. Se vocês quiserem interceder, podem
podem fazer, certo, conselheiro, certo, Jorge Lobo? Mas voltando. Então, quando eu falo de conselho social, controle social, controlador social, fiscalização da população, eu tenho que identificar que existem diversas formas. Mas a minha fala aqui vai nesse instrumento constitucional de cidadania, que é o controle exercido pelos conselheiros municipais. Saúde, educação, assistência social, idoso. Para cada política importante, você vai ter um determinado conselho que age nessas duas fases, a qual eu já falei. E o que a gente observa no dia a dia? É deficitário a forma que esse controle social está sendo feito. É extremamente deficitário a partir do ponto tanto da proposição quanto da fiscalização. Digo isso por quê? Porque talvez seja falta de conhecimento que o conselheiro tem do seu papel. Muitas pessoas são arregimentadas a compor esses conselhos sociais sem saber, de fato, o que se espera dela, qual é a importância política da sua função e o que, de fato, faz um conselheiro social. Eles têm dificuldade de entender que o conselho instituído, embora haja representação de gente do governo, ele é um conselho paritário, onde o voto de um tem o mesmo peso dos outros, que não existe. Ele tem direito de requisitar informações, ele tem direito de ser propositivo, de buscar informações, buscar o Tribunal de Contas para esclarecimento, para propor denúncia, tudo. O que falta é o conhecimento. É preciso que esse conselheiro social entenda que ele tem uma previsão funcional, que a lei orgânica do município dá para ele legitimidade para suas ações. Na lei orgânica ele vai encontrar tudo isso, e as leis que regulamentam esses conselhos. É isso que ele tem que ter. Ele tem que ter norte comum. Quando começar a pensar em trabalhar como conselheiro, é que ele precisa conhecer essa parte da Constituição Federal, precisa conhecer a lei orgânica e o próprio estatuto que cria o conselho ao qual ele pretende se vincular. Então, não dá para fazer... O que eu quero dizer com isso é que não dá para fazer controle social sem conhecimento. Não basta boa vontade. Boa vontade todo mundo tem, boas intenções todo mundo tem. Mas o exercício da cidadania no controle social requer conhecimento. E o conhecimento é que vai empoderar, vamos usar esse jargão, empoderar o conselheiro no exercício das suas atividades. É a partir do conhecimento que ele precisa ter de tudo dessas relações para que ele possa, de fato, exercer o controle social. Nós, além desse arcabouço, que é a ponta de partida com o conselheiro, ele precisa entender, não precisa ser doutor, não precisa ser expert, mas ele precisa entender, inclusive, quais são as competências municipais na política pública que ele pretende fiscalizar. Se ele é conselheiro da saúde, se ele é conselheiro da educação, se ele é da ciência social, idoso, mulher, todos os outros, ele precisa ter um conhecimento também dessa política que ele pretende fiscalizar. Ele precisa saber, na saúde, o que é atenção básica, o que não é atenção básica, o que cabe ao município fornecer ou não, para que ele possa exercer essa função pública com bastante importância. E também, por exemplo, na área da educação, ele precisa entender o que compete ao município, ao Estado, à União, como é que é a composição do Fundeb, tudo isso. É uma tarefa complexa, mas é preciso ser feito e precisa que eles estejam amplamente capacitados para tanto. Não dá para fazer controle social, como eu disse, somente com a boa vontade. E nisso eu vejo que tem muitos órgãos públicos capacitando esses conselhos sociais. Nós temos a CGU, com a edição de cartilhas, com eventos de combate à corrupção, onde leva diversos agentes públicos para discutir, capacitar.
As escolas de controle externo de vários tribunais de contas também fazem esse trabalho. O que a gente percebe é que falta um maior engajamento nesse sentido da busca pelo conhecimento. É um ponto falho que precisa ser melhorado. Quando eu falo em controle social, também eu não posso deixar, além do conhecimento, eu não posso deixar de dizer a isenção do controlador social. O controlador social tem que ter uma isenção. Ele sabe que, embora ele seja representante ou da instituição, da prefeitura, ou de uma entidade da sociedade civil, ele tem que ter em mente que o objetivo dele é a satisfação do cliente. Ele tem que avaliar, se colocar na posição de cidadão e ver o que é melhor para aquele cidadão. Nós temos que afastar a questão do clientelismo nos conselhos, desse patrimonialismo, dessa ocupação deslegítima ou ilegítima dos conselhos, que são pessoas que vão defender interesses partidários ou interesses a qual o grupo político participa. Isso não é o papel do conselho. O integrante do conselho, ele, pela importância constitucional, ele tem que ter o princípio da isenção, ele é parte de uma isenção, de uma impessoalidade, de um distanciamento de suas convicções sociais e políticas arregimentadas. Ele tem que estar na posição de cidadão. Então, fora o conhecimento, é preciso isenção, porque a isenção é que legitima essa possibilidade de compor um conselho de maneira ordenada. Então, eu não posso falar em conselho legítimo quando o conselheiro social parte de como o Clécio gosta de falar, eu acho, quando o conselheiro social age com base em atividades, em princípios não republicanos, não isso. Então, essa a consideração que eu também tenho que fazer nesse aspecto, conhecimento e isenção. E outra coisa que precisa, proatividade. O conselheiro social tem que ter proatividade. Ele tem que ser proativo. Ele tem que ir atrás da informação. Ele não esperar que as coisas cheguem. Ele precisa acessar as informações. Nós estamos hoje com um problema muito sério na questão das transparências municipais, mas o Tribunal, junto com o Ministério Público, está numa campanha para melhorar isso. Mas eu não admito conselheiro social, na minha concepção, não admito, assim, falando sério, que nunca tenha acessado um portal de transparência do órgão do município para saber o que o órgão público está fazendo. Eu sempre brinco que é menos Facebook, menos Instagram e mais portal da transparência é o conselheiro social. O conselheiro social tem que ser proativo, ir atrás das informações, requerer informações dentro das suas atribuições, dentro de suas competências, dentro de suas prerrogativas. Cabe a ele a requisição de documentos. Ele tem competência para requisitar documentos dos administradores do executivo, para saber a efetividade da política pública, a responsividade da política pública. Então, o conselheiro, ele precisa dessa proatividade. É característica inerente que se espera de um conselheiro social. Que ele seja proativo, que ele seja antenado e busque informações. Não dá para ter um conselheiro social com síndrome de judiciário, que é aquele que fica inerte esperando as demandas. O judiciário, por competência, ele é inerte, ele age quando provocado. Mas o conselheiro social, não. Cabe a ele provocar. É ele que tem a iniciativa. Cabe a ele procurar o Ministério Público, que é o promotor, representa a figura do promotor local, denunciar o Tribunal de Contas através dos canais de ouvidoria. Então, é uma dessas características que eu preciso. Outro importante, além do conhecimento, da isenção, que é a impessoalidade, da proatividade, outra característica fundamental que compete a um conselheiro social é o poder de fala. Ele tem que saber articular suas palavras para que ele seja entendido. Por quê? Não precisa falar em termos técnicos, não precisa
usar desse jargão que nós, do Tribunal de Contas, da fiscalização, temos. Cabe a ele, através da fala, levar as informações para a sociedade. Não dá para você falar de um conselho social sem poder de fala, sem local de fala, sem lugar de fala. O conselheiro social tem essa importante missão, que também é levar ao conhecimento de todos essas ações que eles estão fazendo. Quando ele descobre determinados equívocos, vamos usar o termo equívocos, cabe a ele comunicar à população para que a população tenha conhecimento de como está agindo seu agente público. O gestor público, ele é mandatário do povo, ele não é dono do poder, ele é mandatário do povo. Cabe a ele essa função de exercer com a melhor forma. Então, o conselheiro social, no seu poder de fala, ele é um articulador da política pública, é ele que vai apresentar, é ele que vai contrapor, e é ele que vai fazer todas as considerações através da linguagem, as concepções que ele tem dessa função. Então, é preciso que o conselheiro desenvolva essa capacidade de articulação com seus pares, que são os conselheiros, e com o próprio cidadão, porque é através dele que temos conhecimento. Uma coisa que a gente percebe muito falha, aproveitando para falar esse poder de fala, é que muitos conselheiros restringem a participação da população nas audiências de reunião do conselho. Pela regra constitucional, as reuniões do conselho são abertas à população. São abertas à população. E lá, a população ela pode e deve ser ouvida. Ela não tem poder de voto, mas nesse momento ela tem poder de falar. Então, um resumo da obra que eu posso fazer, não sei quanto tempo eu já falei, não sei quanto tempo o Jorge ainda vai conseguir me deixar falar, mas é que, para eu ser conselheiro social, eu preciso desses fundamentos. Diga lá, Jorge, eu preciso de quanto tempo eu tenho mais? Mais 5 minutos. Estou sabendo, paz, anos de já sei que bastante tempo, mente, dá para falar bastante. Certo? Dá para falar bastante. E o que eu quero dizer é, conselheiros, vocês são representantes de uma democracia participativa. Eu sou fã da democracia participativa, tanto que meus estudos em ciência política são nessa área da participação popular na gestão da coisa pública. Então, vocês têm uma importância incalculável e imensurável. E nesse papel de ter ou de não ter, nesse papel de ter essa grande importância, esse grande relevo, aí entra um outro aspecto. Se eu tenho tanta essa atribuição, eu também tenho outro chamado a responsabilidade, a responsabilização. Eu, como gestor público, eu como conselheiro social, auditor social, integrante de conselho, eu tenho uma responsabilidade. E essa responsabilidade em fazer coisa, se não for feita, cabe uma responsabilização. Nós temos N exemplos no estado do Maranhão, onde o Ministério Público entrou com várias ações de improbidade administrativa contra conselheiros do Fundeb, conselheiros da saúde, por não operacionalização de sua atividade da maneira correta, onde eles saíam do local de imparcialidade e estavam sendo coniventes com alguns desmandos. Isso é regra? Não, isso não é regra. Isso aconteceu em alguns casos. Eu estou apenas exemplificando para dizer que o conselheiro social, ele é tão importante que existe uma responsabilização quando ele não exerce seu poder, a sua atividade, a sua função pública de maneira adequada. Então, vejam vocês a importância de vocês e vejam que o não exercício dessas competências, conforme princípios e funções e valores não republicanos, pode ocasionar diversos problemas a vocês. Então, o que a gente fala com isso é que, se você, que é conselheiro local, saiba que os desafios são enormes, mas o poder de vocês é muito grande e a importância de vocês é muito grande.
é extremamente relevante que vocês tenham consciência dessa importância e dessa possibilidade de responsabilização. E, para finalizar, o que eu digo como auditor de controle externo é que falta uma melhor informação. Tanto é que a gente percebe nos pareceres das atas desses conselhos, é que não, esse poder não está sendo exercido de maneira coerente, porque, em muitos casos, há apenas uma legitimação de atos que a gente deveria acompanhar durante, e não somente na prestação de contas. O que eu quero dizer é isso. Então, eu agradeço a participação de todos. Aí, eu estou aqui para esclarecimento. E eu vou encerrar esse primeiro momento aqui, que já me deram 5 minutos. O Jorge até apareceu para mim para dizer que meu tempo acabou. Uma frase da Lia Luft que diz: a verdadeira democracia tem de oferecer a todos o direito de saber ler e escrever, pensar, questionar e escolher. Obrigado, gente. Eu volto daqui a pouco. Agradecemos, então, a participação, valorosa participação do nosso secretário de Controle Externo, Fredelex de Mello, e apenas reforçando o que ele falou, para que fique bem claro aos conselheiros municipais, é importante que ressalte que os conselhos propõem, fiscalizam, controlam e deliberam, e possuem previsão constitucional, lá no artigo 29 da Constituição Federal. O nosso secretário estará à disposição, logo após a fala do nosso próximo palestrante, para responder as perguntas de todos aqueles que nos assistem. Então, acessem o nosso canal, comecem a fazer as perguntas, porque o secretário estará de volta logo após a segunda apresentação para responder aos questionamentos dos conselheiros que estão nos assistindo nesse momento. Agora iremos passar a palavra para o auditor Clécio Jade Santana, que irá tratar sobre orçamento público e controle social. Ele fará uma breve apresentação, também de 30 minutos, e logo em seguida estará à disposição para responder questionamentos junto com o nosso secretário. Por favor, auditor Clécio, a palavra é sua. Eu pediria só a você que ligasse o áudio. Bom dia a todos. Bom dia ao conselheiro Austin, aos colegas auditores, aos conselheiros municipais que nos assistem e as demais pessoas interessadas pelo tema. Nós vamos conversar um pouco sobre o orçamento público e o controle social. Primeiro, por que orçamento? Para que serve o orçamento? Quando o homem decidiu, por necessidade, viver em sociedade, houve a necessidade de se criar, né, uma entidade que representasse a coletividade, né, que estivesse acima do individual. Né? Hoje a gente chama essa entidade de Estado. Né? Hoje, modernamente, se chama de Estado, né? Que tem a função de garantir a segurança pública, a saúde pública, de elaborar as leis, de executá-las e julgá-las. Né? E esse Estado também ele é responsável por diversos serviços públicos, né? Prestação de diversos serviços públicos. Saúde, educação, transporte, segurança. Só que, para que o Estado, para que essa macroestatal funcione, para que os serviços públicos sejam prestados, é preciso de dinheiro, de recursos. E esse recurso, o Estado ele obtém por meio da tributação, por meio de prestação de alguns serviços. Porém, esses recursos são escassos. Os recursos são poucos, as necessidades são grandes. Existem muitos serviços a ser prestados, existe muita procura, muita demanda pelo Estado, os recursos são poucos. Então, para que
esses recursos, que são poucos, sejam bem distribuídos, é necessário a figura do orçamento público, que é justamente o instrumento por meio do qual a população, por meio dos seus representantes, ela define quais despesas serão realizadas e faz a previsão de quanto o Estado pode arrecadar, de quanto o Estado pode tirar dos seus contribuintes, quanto o Estado pode tirar do patrimônio, da riqueza particular da população. Né? No Brasil, como funciona esse orçamento? Né? O Brasil, a peça orçamentária brasileira, ela possui 3 leis, né? Conhecidas de todos, né? O PPA, a LDO e a LUA. Essas 3 peças, elas desempenham funções diferentes no planejamento orçamentário, né? O PPA, ele é um plano mais estratégico, né? Um plano que tem uma visão macro, uma visão maior, né? É uma projeção de investimento, uma projeção para 4 anos, né? Uma visão de futuro. A LDO, ela tem uma função mais tática, né? O que é planejado para 4 anos, ela direciona o que vai ser aplicado naquele exercício, ela diz o que vai ser priorizado naquele exercício, estabelece as regras do jogo, né? E dispõe sobre várias metas que o governo deve atingir naquele exercício, naquele ano. E a LOA é uma peça mais operacional, né? É o orçamento propriamente dito. É onde está estabelecido a receita e onde está estabelecido a despesa. Só que para a confecção, para a elaboração e execução dessas peças, o ordenamento jurídico, a legislação, ela estabeleceu alguns princípios que devem ser observados quando da elaboração dessas peças orçamentárias, né? Principalmente da LOA, do orçamento provavelmente dito, que são chamados princípios orçamentários, né? Dos quais eu destaquei apenas 8, só para a gente ter uma ideia de como o orçamento ele é, digamos assim, engessado, como ele é direcionado, como ele tem que ser, ele deve ter parâmetros definidos de forma bem clara. Né? Nós temos o princípio do orçamento bruto, né? Os valores não podem ser valores líquidos, tem que ser pelo valor total. O princípio da exclusividade, o orçamento só pode dispor sobre despesa e receita, você não pode colocar assuntos alheios, estrangeiros, estranhos à matéria orçamentária. Nós temos o princípio da especificação, né? A receita e despesa tem que estar bem mesmo especificada, delimitada, bem discriminada. O princípio da publicidade, que toda a matéria tem que ser divulgada. E hoje, esse princípio da publicidade, ele evoluiu para o princípio da transparência, além de toda a elaboração e discussão estar publicizada, estar sendo divulgada, a execução do que foi elaborado, discutido, também tem que ser publicizado. Né? Nós temos o princípio do equilíbrio, né? Onde a receita e a despesa tem que estar no mesmo patamar. Né? Você não pode gastar mais do que você vai poder arrecadar. Né? O princípio da anualidade, né? O orçamento ele tem que vigorar aquele exercício, no exercício que, no nosso caso, da legislação brasileira, conhecido como civil. Então, o orçamento ele vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O princípio da universalidade, né? Todas as despesas, todas as receitas que serão executadas ou previstas para aquele período têm que estar designado na peça orçamentária. Muito bem. Toda essa construção, ela se dava antigamente apenas no âmbito do parlamento. O executivo elaborava as peças e mandava para o parlamento. E o parlamento ali discutia. Né? Existe uma discussão por cima, né? Por cima da sociedade. Era entre os poderes. Né?
Com a evolução do princípio da publicidade, com a evolução do nosso conceito de democracia, o conceito de Estado Democrático de Direito, esse processo começou a ser compartilhado com a sociedade, né? O povo, as entidades organizadas, as representações das comunidades começaram a ser ouvidas, começaram a ser chamadas, inicialmente convidadas, né? Por iniciativa de alguns governos, por iniciativa de alguns executivos estaduais e municipais. Com a evolução da nossa legislação, essa presença da população na discussão orçamentária passou a ser uma exigência legal. E como funciona o ciclo orçamentário, né? Existe o planejamento, né? O executivo planeja as ações do governo, faz a proposta orçamentária, encaminha para o parlamento discute e aprova. Depois de aprovado, esse orçamento ele é executado, e durante e após a execução existe uma avaliação, o controle e avaliação. Como eu falei ainda há pouco, antigamente a elaboração e aprovação eram realizadas apenas de forma institucional. Apenas o executivo e o legislativo trabalhavam de maneira mais direta nesse processo. Com a evolução do nosso ordenamento jurídico, a comunidade, a sociedade também começou a participar da elaboração, da aprovação, da execução e, principalmente, o que é mais importante, no controle e na avaliação. Como nós veremos mais daqui a pouco, a elaboração consta lá no artigo 48 da LRF, consta lá no artigo 44 da lei de 2017, da publicidade, e a população tem que ser ouvida na elaboração. A discussão que acontece no parlamento, a LRF também colocou um dispositivo lá que a sociedade tem que ser incentivada a participar também da discussão. Ou seja, não apenas na elaboração, não apenas na fase de você apresentar as propostas, mas também durante a execução por meio de audiências públicas. A execução, ela tem um ponto mais direcionado agora para os conselhos, porque é justamente aonde os conselhos atuam de forma mais institucional, né? Essa execução, os conselhos têm mais corresponsabilidade. E a avaliação e o controle, como nós veremos já, o controle social na sua essência, né? Mas esse controle social do orçamento, de que parte é a iniciativa? Né? Quem deve dar o primeiro passo? É a sociedade? É o ente público? Quem deve iniciar o processo? Enquanto na nossa legislação, existe a obrigação tanto do ente público, tanto do poder público, como da sociedade ter essa iniciativa de participar de forma concreta na elaboração, discussão, execução e avaliação do orçamento, né? A iniciativa pública ela se dá por meio de audiências, conferências, nos conselhos de ouvidoria, nos portais de transparência, onde ela é obrigada a prestar informação, divulgar informações. A sociedade, a iniciativa dela é quando ela se manifesta por meio de movimentos sociais, de redes sociais, de grupos organizados, né? Então, existe um compartilhamento dessa iniciativa de se fazer o controle social. Outrora, como eu disse, essa iniciativa do ente público era de forma espontânea. Hoje, pela legislação, não é mais. A entidade pública ela é obrigada a incentivar a participação da sociedade no controle do orçamento público, né? Como o Fabio já falou no início, essa vocação da sociedade participar de forma ativa da política pública, da execução do orçamento, da elaboração do orçamento, ela
tem sua base na Constituição, né? Nós temos vários dispositivos na Constituição que já previa que a sociedade não teria esse papel passivo, né? Vários dispositivos aqui, esses aqui são apenas exemplificativos, né? Nós temos outros vários dispositivos onde a Constituição diz, desde 88, que a sociedade não pode cruzar os braços, não deve deixar apenas com o poder público a iniciativa de leis, a iniciativa de participar de discussões de interesse regionais, locais. Ou seja, a Constituição de 88, ela não é por acaso que ela tem esse nome de Constituição Cidadã, porque, de fato, ela estimula, desde sua promulgação em 88, e depois com várias emendas que vieram só fortalecer essa ideia de que a participação popular não é apenas um desejo, uma teoria, não se refere a uma questão sociológica. Ele é um princípio de fundo constitucional, um princípio que tem a sua origem na Constituição, né? E aqui, só para citar só um aqui, nós pegamos aqui o parágrafo do artigo 1º, onde lá deixa claro que o poder ele pode ser, ele emana do povo e pode ser exercido de forma direta e indireta, né? Pois bem, mas esse princípio da participação popular, ela tem fundo constitucional, mas foi a legislação infraconstitucional que abriu as portas, disponibilizou os instrumentos para que essa atividade do exercício do controle social pudesse ser exercida em sua plenitude, né? Aqui eu citei apenas, novamente, aqui são apenas dispositivos citados de forma exemplificativa, né? Existem muitos outros, né? Aqui eu escolhi a LRF e o Estatuto da Cidade, que são duas legislações emblemáticas, são duas legislações que são um marco em termos de regulamentação do princípio da participação popular, né? O princípio que a Constituição fez surgir por sua promulgação, durante muitos anos, era exercido de forma, às vezes, espontânea por uma parte do governante, às vezes a sociedade partia para cima, tinha aquela iniciativa, mas não existiam mecanismos, dispositivos infraconstitucionais que exigissem certas condutas do gestor público e até mesmo da sociedade, né? A sociedade, às vezes reclamava e não sabia quais instrumentos poderia utilizar para que aquela sua reclamação se transformasse em algo que o poder público pudesse parar, sentar e dizer, não, nós temos que analisar isso aqui, vamos rever isso aqui, vamos sentar e discutir. Então, esses aqui são vários mecanismos, são vários dispositivos, são várias condutazinhas que, no conjunto da obra, transformam o cidadão, transformam a sociedade em algo, digamos assim, um auditor social, né? Eu vou falar daqui a pouco uma ação que a Rede de Controle tem aqui no Maranhão, que é a formação de auditores sociais. Então, essas aqui são as ferramentas em que o cidadão pode transformar no auditor social e pode exercer de forma plena o seu direito de cobrar, de participar e também de agir em relação à coisa pública. E aqui nós temos vários desses dispositivos aqui, eles nos falam sobre divulgação de informações, principalmente em tempo real. Qual seria a função dessa divulgação? Qual seria a função dessa evolução do princípio da publicidade transformando no princípio da transparência? É a chamada expectativa de controle. É o poder público saber que ele está sendo olhado, saber que ele está sendo vigiado, saber que ele está sendo observado. Então, quando a legislação exige que certas informações sejam divulgadas, publicadas, atualizadas em tempo real, na internet, no mural, em jornais, o que o organismo jurídico quer é que se crie na sociedade, nos homens públicos, na gestão pública, a expectativa do controle. Aquela
aquela ideia que você está sendo filmado, né? Que você está em um lugar público, aí você vai, olha para o lado, vê que você tem uma câmera de filmando, você muda automaticamente seu comportamento. Né? Quando você percebe que você está sendo filmado, você está sendo observado, você tem uma conduta totalmente diferente daquela que você teria se você não estivesse sendo observado. Então, esse é o grande papel da transparência, é criar essa expectativa do controle para que o agente público, por iniciativa própria, ele saiba. As minhas condutas, as minhas medidas estão à disposição da sociedade, estão à disposição de todos que queiram questionar. E qual a importância disso? Olha só, essas informações, elas sempre estiveram disponíveis para os chamados controles institucionais, né? Tribunais de Contas do Ministério Público. Mas veja bem, vamos dar um exemplo aqui do caso do nosso Maranhão. O nosso estado tem mais de 300 mil quilômetros quadrados e 217 municípios. O Tribunal de Contas tem em torno de 300 servidores efetivos, né? Nem todos são auditores, são 300 servidores efetivos. Então, nós temos cerca de 200 e poucos auditores para fiscalizar uma região de mais de 300 mil quadrados, 300 mil quilômetros quadrados e 217 municípios. É impossível você fazer uma fiscalização em cada canto do estado. É impossível o tribunal estar presente para verificar se determinada política pública está sendo aplicada, se determinada regra do jogo democrático está sendo cumprida. Então, é justamente essa expectativa do controle que tem que fazer com que aquele gestor que está no município aqui a 800 km de São Luís, a 800 km do Tribunal de Contas, ele sai, eu estou aqui, mas eu estou sendo visto pela sociedade, estou sendo visto pela comunidade, todas as minhas informações administrativas, toda a minha administração está exposta na internet, está exposta nos portais. Então, é como se o tribunal estivesse aqui. Toda vez que um cidadão acessa um portal, toda vez que um cidadão solicita informações para um municipal, ele está lembrando aquele gestor, de certa forma, também o tribunal está lá, né? Porque dessa consulta, dessa demanda pode surgir uma denúncia, pode surgir uma irregularidade, e o tribunal e outros órgãos de controle desempenham o seu papel a partir dessa denúncia. Né? Então, a arma do controle social é essa, é a expectativa do controle que ele tem que criar no gestor público. E aqui, desses vários dispositivos aqui que eu citei, apenas de forma exemplificativa, eu vou mostrar aqui dois. Um da LRF e o outro do Estatuto da Cidade. Eu acho que são os mais importantes. Esse aqui é uma visão espacial do artigo 48 da LRF, né? Onde ele determina que a transparência da gestão fiscal ela só existe se o Estado, o poder público, incentivar a participação popular, realizar audiências públicas nas fases de elaboração e discussão. A fase de elaboração se dá no executivo, se dá nas comunidades, por meio do orçamento participativo, se dá nas unidades orçamentárias, se dá nos órgãos. A discussão se dá no parlamento. Então, essas audiências públicas que ocorrem no parlamento, elas são fruto dessa exigência legal, de também a discussão dos planos, das leis, das propostas orçamentárias, tem obrigatoriamente que passar pela participação popular. Né? Ela também exige que seja divulgada todas as informações de ordem administrativa do ente de forma imediata, em tempo real, né? Na internet, por meio de portais, de forma que haja uma ampla divulgação de todas as informações diz respeito à execução orçamentária e financeira. E o terceiro item lá do artigo 48, ela fala sobre a adoção do sistema integrado. Né?
Mas são essa ferramenta do meio, né? A divulgação em tempo real dos meios eletrônicos de acesso ao público é uma ferramenta que se cria a expectativa do controle, né? Ele está executando o orçamento e em tempo real está disponibilizando aquela informação, né? Então, o tribunal não está lá todo dia, mas a população está lá todo dia na comunidade, a população está lá todo dia naquela região, a população está lá todo dia naquele hospital, naquela escola. Então, a expectativa do controle cabe ao cidadão exercê-lo por meio dessas demandas, de acesso dessas ferramentas que a legislação disponibilizou. Esse desenho aqui seria o esquema do controle social. Existe o esquema do mal, existe o esquema da corrupção, existe o esquema das coisas ruins, das coisas não republicanas, e esse aqui é o esquema do bem, é o esquema do auditor social, é o esquema do controle social para fazer a máquina pública funcionar, para fazer o homem público exercer suas atividades, sempre com o olhar voltado para o interesse da comunidade, para o interesse público. E esse aqui é o outro esquemazinho. Esse aqui eu tirei do Estatuto da Cidade, né? Que é uma outra grande evolução, que é o berço, digamos assim, é o embrião do orçamento participativo, da imposição, né? Porque já existia antes de 2001. Mas o que diz lá o artigo 44, o artigo 4, unidade 44 do Estatuto, né? O planejamento municipal ele consiste na gestão orçamentária participativa. O que é isso? É a obrigatoriedade da realização de debates, audiências públicas e consultas públicas das propostas do PPA, da LDO, a realização desses eventos é condição obrigatória para a aprovação das legislações orçamentárias na Câmara Municipal. Ou seja, de acordo com a lei, se a comunidade não for ouvida em debates, audiências públicas, consultas públicas, a Câmara não pode votar essas peças orçamentárias, né? Então, as ferramentas estão aí, né? Falta a legislação evoluir. Agora, falta o nosso conceito de cidadania também evoluir. Não basta o Estado disponibilizar as ferramentas e eu, como cidadão, reclamar demais e agir de menos. As ferramentas estão disponibilizadas, né? E eu gostaria de falar aqui rapidinho, por falar nessa coisa de fazer o sentimento de cidadania despertar, de querer participar, de querer contribuir com o bem da coisa pública. A rede de controle aqui no Estado do Maranhão, ela faz esses eventos aqui, o conselheiro Washington é um grande colaborador desses eventos, participa sempre quando é possível, das audiências públicas de controle social da cidadania, né? E se trata da formação de auditores sociais. Qual é a função dessa formação do auditor social? É despertar naquele cidadão a indignação. A indignação no sentido de fazer o quê? Com que ele vá no hospital, não tem um bom serviço, ele vá na escola, o filho não tem uma boa educação, ele não tem serviço público disponibilizado com alguma mínima qualidade, que ele não fique só no reclamar, que ele dê um passo a mais. Então, vários órgãos da rede de controle realizam nas regionais dos 4 campos do nosso Maranhão esses encontros de formação de auditores sociais. E esses encontros, eles são basicamente com esse formato aqui, né? São 6 ou 8 palestras, são chamados de painéis, e cada órgão da rede, ele pega um painel. O Tribunal de Contas, por exemplo, ele fica com o painel análise das prestações de contas, né? Por meio desse painel, a gente normalmente orienta a população como acessar o site, como acessar as informações da gestão municipal nos portais do tribunal, o que fazer depois. E nesse o que fazer depois, eu quero mostrar para vocês aqui um dado interessante que eu colhi à época, né? Assim quando criou aqui a auditoria no nosso tribunal.
como eu falei, o nosso painel na audiência é fazer com que o cidadão se desperte, que ele pode reclamar e também pode fazer algo a mais, né? E é consultar, observar e usar os canais disponíveis para que ele possa denunciar, que ele possa ter uma ação mais ativa, né? E nesse período de 2015, quando foi criada a ouvidoria, até o primeiro trimestre de 2019, foi quando eu fiz o levantamento, eu verifiquei que nós tivemos aqui uma evolução em termos de demanda da ouvidoria, né? Só destacar que eu filtrei, né? Eu tirei aquelas manifestações que no método não envolviam questões de ordem administrativa, questões de ordem financeira, questão tal. Aquelas coisas que não tem nada a ver com um objeto de controle externo, eu excluí. Eu peguei somente 2 itens, comunicação de irregularidade e denúncia, né? Observe que em 2015, quando foi instalada a ouvidoria, né, o total foi 31, né? Em 2018 foi 166 e em 2019, até o primeiro trimestre, eram 44 manifestações. Mas o que é interessante observar aqui, que nesse período, nós realizávamos audiências públicas, a gente incentivava as pessoas a demandar a ouvidoria, a demandar o tribunal por meio dos canais disponibilizados para tal. Houve uma evolução, tanto quantitativa como qualificativa, das manifestações de ouvidoria. Ela foi quantitativa porque vocês observam que foi aumentando, né? 31, 96, 121, 166, 2019 provavelmente passou dos 200, né? O levantamento foi só até o primeiro trimestre. Essa foi a evolução quantitativa. E qual a evolução qualitativa? Observe que eu separei aqui 2 tipos de comunicações, de manifestações. Comunicação de irregularidade e denúncia. Qual a diferença dela, né? O comunicar de irregularidade é quando você apresenta uma denúncia só de forma, digamos assim, verbal, só reclamando, só dizendo, olha, o prefeito está fazendo isso, ó, a escola não tem merenda, olha, o hospital não abre 3 dias e tal. Ele apenas fala, expõe a irregularidade e se resume nisso, aí ele expôs, né? E a denúncia não, é essa mesma exposição, só que acompanhada de alguma documentação que dê algum suporte fático ao que está sendo denunciado. Então, observa que em 2015 existiu mais comunicação de irregularidade que denúncia, né? Aí o negócio foi se invertendo. Em 2018, eram 120 denúncias e só 46 comunicados. Né? E em 2019, só até o primeiro trimestre também, já existiam mais denúncias do que comunicado de irregularidade. Né? Então, houve uma evolução, tanto quantitativa quanto qualitativa dessas manifestações. Né? Aqui, quantitativo foi 400%, né? Uma evolução de 400%, e qualitativo, aqui, de 2015 a 2017, existia mais denúncia, e depois desses valores se inverteram. Muito bem. Então, o meu tempo está acabando, já deu 30 minutos, mas eu queria deixar só essa mensagem. Né? O ordenamento jurídico, a legislação evoluiu. Né? Falta agora a nossa consciência de cidadão também evoluir. Né? São poucas, em relação aos nossos índices sociais, aos nossos índices de educação, alfabetismo, de questões sanitárias, parece-me que são poucas manifestações para um Estado com tantos problemas. Né? Então, falta essa coisa de querer participar, de não só reclamar, mas também de assumir protagonismo. Isso falta evoluir mais. E também falta a gente também fazer um trabalho para saber o que aconteceu com essas denúncias, né? O que aconteceu com esses comunicados. Quantos deles realmente chegaram a algum lugar? Quantos foram absorvidos? Quando foram absorvidos? O que virou processo, o que não virou?
Isso é um outro trabalho que merece ser realizado para a gente saber se, com essas poucas pessoas que estão fazendo o seu papel, o tribunal também está fazendo o seu correspondente. Obrigado a todos e estamos aí aguardando alguma pergunta que for enviar. Olá, estamos de volta. Eu peço ao pessoal da TI que reposicionem o Zoom. Queria pedir desculpa a todos os nossos ouvintes e seguidores. Tivemos um pequeno problema de áudio aí com o nosso palestrante Clécio, mas creio que não tenha prejudicado no todo a apresentação, uma vez que os slides foram muito bem organizados. A partir de agora, nós iremos passar, então, aos questionamentos que estão sendo feitos pelos nossos seguidores. Eu vou apenas organizar aqui e temos já uma questão muito interessante que eu creio que seja aí da alçada do nosso secretário de Controle Externo. A Silvana Moreira, conselheira do Fundeb, faz a seguinte pergunta: o que acontece quando os membros do Conselho fazem uma reunião e, por maioria, votam pela reprovação das contas do Fundeb e depois a presidente do Conselho refaz essa ata e aprova? Essa questão, então, é direto aí para o nosso secretário, para que ele possa responder. Como proceder nessa situação? Eu creio que essa é a pergunta. Só ative o seu áudio, por favor. Bem, vamos lá. Interessante essa colocação, mas isso é um caso que foge da competência do tribunal e entra na esfera penal, já que houve uma falsificação documental. A partir do momento que eu tenho uma ata que tem reprovação e alguém vai e substitui essa ata por uma falsificada, esse caso deve ser comunicado às autoridades policiais e ao Ministério Público local para as devidas ações penais. Isso daí, e essa informação também vai ser passada para o Tribunal de Contas apenas para descaracterizar aquela peça que talvez algum auditor analise. Mas esse tipo de conduta, ela é de ação de competência exclusiva dos órgãos que têm poder de polícia, no caso, a comunicação, a autoridade policial pela falsificação documental e o Ministério Público Eleitoral, ao Ministério Público Estadual, local, através da figura do promotor de justiça, em face dessa grave situação. Já pegando o gancho aqui, Fábio, em função dessa questão, e eu creio que era um tema que a gente já havia tratado naquele curso que fizemos contigo, eu gostaria que tu esclarecesse aí para os nossos ouvintes a competência do Conselho Municipal em representar junto ao Tribunal de Contas o Conselho como um ente capaz de representar. E também, se tem que ser necessariamente o Conselho ou qualquer membro do Conselho tem essa competência. A lei, vamos lá, a lei orgânica do Tribunal estabelece uma competência extraordinária para que o presidente do Conselho, desses conselhos trabalhando em conjunto, ele possa representar ao tribunal. Ele é um legitimado, ele pode representar. Porém, se um conselheiro quer denunciar individualmente, não através ele vai usar a figura da denúncia. Para quando se age no nome da coletividade a representação e quando um conselheiro resolve de maneira isolada, de maneira individual, provocar o tribunal, ele usa a denúncia. Tecnicamente, os dois instrumentos são válidos, eles não têm diferença. O nome é só por questão de quem é competente para propor. Então, o efeito de uma representação e de uma denúncia no Tribunal de Contas é a mesma coisa. Então, esse conselheiro pode agir coletivamente através da representação, que é uma legitimação extraordinária, ou denunciar ao Tribunal de Contas de maneira individualizada. Ok. Uma outra questão, colocada inclusive pela mesma conselheira aqui do Fundeb, ela diz o seguinte:
Na composição do Conselho do Fundeb, em que ela faz parte, apenas 2 membros são efetivos do Conselho Municipal e os demais são membros contratados, o que torna difícil. O que ela quer dizer é que esses membros contratados ficam inseguros, com medo de perder o cargo e talvez por isso o Conselho não ande. Ela quer que trate sobre a composição desse Conselho e da insegurança deles de agir na função. Eu não conheço a legislação desse conselho, então eu vou falar em abstrato, porque eu precisaria ter elementos. Geralmente, o estatuto desses conselheiros, quando fala da representação do servidor público, geralmente ele se relaciona ao servidor estável. Eu não sei como é que está nessa regra, mas nesse regramento lá desse município especial. Mas, geralmente, por conta disso, é que essa participação de composição, quando são egressos dos servidores públicos, eles devem ter estabilidade. É uma prerrogativa que, geralmente, os estatutos fazem. Porém, o fato de ele ser temporário, essa forma de contratação, que é com base, não submete ele a uma arbitrariedade do gestor público. O gestor público desligar, ele tem que fundamentar. E o fato dele estar exercendo o conselho de conselheiro social não é justificativa para uma rescisão contratual temporária. Isso aí diferente da situação do comissionado. O comissionado é um pouco mais complexo, porque ele pode ser exonerado por qualquer motivo de interesse do gestor público. Porém, esses cargos, geralmente esses estatutos vedam, inclusive, a participação de servidores que são exclusivamente comissionados. Eu acredito que aí deve ter contratado temporário e servidores de carreiras, servidores com estabilidade, servidores no aspecto mais restrito da palavra. Então, eles não precisam ter medo. Agora, o que eu aconselho é vocês verificarem a legislação desse conselho para saber se o contratado temporário ou comissionado pode fazer parte, porque geralmente, via de regra, são servidores com estabilidade que devem compor esse conselho. Perfeito. Então, apenas para a gente deixar mais claro aqui para os nossos ouvintes, para Silvana, inclusive, a orientação é que não precisa temer, porque uma vez empossado membro do Conselho, você adquire poderes para fiscalizar e deliberar. E em se verificando uma perseguição do gestor, isso poderia até redundar em um processo contra o próprio gestor, vez que o conselheiro tem prerrogativas para fazer essa fiscalização. Não é isso, secretário? Isso mesmo. Ok, vamos ver aqui, então, mais um encaminhamento. Se temos mais alguma questão, eu aviso a todos que estão nos ouvindo que agora podem fazer suas perguntas. O auditor Clécio também está aqui online, aguardando as perguntas. Vamos verificar aqui se tem mais alguma questão. Sim, temos uma questão aqui, mas não se identificou como membro do Conselho. A questão é: a quem os conselhos devem recorrer quando encontrarem irregularidades nas contas? Deve ser o tribunal, deve ser o MP? Eu creio que esse é o entendimento. Eu vou responder, o Clécio fica à vontade para responder também, se ele quiser complementar, né, Clécio. Olha, primeira coisa é: tudo que o conselho encontrar de irregularidade deve estar consignado nas atas. As atas devem refletir essa posição do colegiado e a posição individual de quem divergir do colegiado. É muito bom, esclarecer que os conselheiros que não concordar com a deliberação da maioria pode, inclusive, consignar essa informação na ata, dizendo que discorda e justificando por que discorda. Após essa feitura das atas, vocês devem buscar o Tribunal de Contas, pelos seus canais com a ouvidoria, com a denúncia ou a representação, e também o Ministério Público local. A presença do promotor de justiça em todos os municípios é de fundamental importância, porque nesse município, o promotor é que vai ver
os manejos das ações penais e ações administrativas e de improbidade administrativas para correção daquele ato que foi impugnado pelo Conselho. Maravilha. Registramos aqui a presença do presidente do TCE Rio Grande do Sul, Estilaco Xavier, que muito nos honra com a sua presença. E tem o encaminhamento de uma questão aqui, Marinalva Nicareta, ela pergunta como deveriam ser organizados os fóruns. Eu creio que a pergunta seria como deveriam ser organizados os conselhos, mas já foi, inclusive, tratado esse tema sobre essa organização que depende aí do regimento de criação dos conselhos, não é isso, Fábio? Tem a previsão na lei orgânica municipal, toda a lei orgânica municipal deve estruturar quais são os conselhos que são obrigatórios, saúde, a gente vê de regra saúde, educação, assistência, idoso, deficiente, mulheres, aí vai. Mas na lei orgânica dos municípios tem a previsão dos conselhos e esses conselhos devem ter seu regramento próprio, aprovado tanto pelo próprio conselho que na sua instituição, quanto por alguma relação, alguma lei discutida no âmbito do legislativo. Mas não existe conselho sem legislação. Então, para saber como é que dá essa composição dessa organização, os interessados e os partícipes dos conselhos devem ter como leitura de cabeceira esse estatuto, essa lei que regulamenta a sua atividade. Todos têm, não existe conselho sem essa legislação. Perfeito. Importa ressaltar também, não é, Fábio, que apesar de só termos aí visto o que mais aparece são os conselhos de educação, por obrigação da transferência do Fundeb, o da saúde, por exigência do Ministério da Saúde, e o de assistência social são os que mais aparecem, os que mais mandam aí informações para o Tribunal de Contas. Mas a Constituição, ela, lá no artigo 29, informa que deve haver o controle social através de conselhos. E esses conselhos eles podem ser de N atividades, de meio ambiente, conselho de criança, do adolescente. Então, cada um vai ter a sua forma própria, mas é importante que se saiba que a Constituição Federal ela é uma Constituição de controle social e que a sociedade deve se organizar nesse sentido de formar os seus conselhos de acordo com o controle que se quer fazer dos recursos públicos. Eu creio que, e aí deveria verificar qual a organização de cada um deles. Eu pediria... Jorge, Pois não. Eu vou só destacar, essa importância do controle social é tão grande que essa semana, ou foi no finalzinho da semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional uma ação do município de São Paulo, onde ele criava conselhos especiais para fiscalizar políticas públicas do Executivo Municipal. Além desses conselhos que já são obrigatórios, a lei municipal criou um conselho de fiscalização com esse nome e com essas competências. A Prefeitura de São Paulo questionou, dizendo que não caberia, porque já existe, mas o Supremo, nas razões de decisão, disse que a cidadania, o poder social de fiscalização é tão grande que é possível ter mais conselhos municipais fiscalizando, haja vista a importância do controle social. O voto é interessantíssimo para quem quer ter acesso, porque vai falar muito do papel do controle social e da sua importância no nosso Estado Democrático de Direito. É importante ressaltar também, Fábio, que esse controle social, como tu falaste muito bem aí no início, ele deve ser mais proativo, ele deve acessar aí os sites do tribunal, os sites de transparência, ao invés de ficar só aguardando que seja levada a informação. Aliás, afinal de contas, eles são o principal fiscal. Eu sempre deixei isso bem claro, que nós, auditores, quando nós chegamos em um município, uma localidade, as coisas já estão mais ou menos ali organizadas, porque nós não temos acesso em tempo real ao que está sendo dado na merenda escolar das crianças, se os postos de saúde estão ok, se a limpeza está sendo feita. Nós temos dados a processos, nós temos dados a uma denúncia que nós precisamos verificar,
e o membro do conselho ele está no dia a dia ali do município. Então, ele é o verdadeiro fiscal, ele é quem vê em tempo real isso e deve nos acionar sempre que houver que verificar uma irregularidade. Eu penso que essa é a função dele, uma vez que ele está muito mais próxima da ação do que os próprios auditores, não é isso? Correto. O Clécio pode falar isso também de maneira bem interessante, mas é o que a gente divide. O controle do Conselho Controle Social, ele não precisa da sangria exagerada para ocorrer. Ele tem que ocorrer de maneira concomitante e depois na elaboração dos pareceres da prestação de contas. O controle social não precisa esperar a conclusão do trabalho para se manifestar somente na ata. Diante do indício de uma irregularidade, ele tem a obrigação de fazer as denúncias e apresentações. É dever dele, durante, não esperar a conclusão do ciclo orçamentário através da prestação de contas. Durante a execução da política pública, ele já tem o dever de denunciar. Perfeito. Tivemos aqui um pequeno problema técnico com o nosso auditor Clécio. Ele informou que agora está sem vídeo e sem áudio, não é? Então, continuamos aqui, vamos verificar se temos mais algum questionamento dos nossos seguidores, recebendo aqui da Escola de Contas. Só aguardar mais um tempinho aqui, enquanto a escola manda as questões para a gente. Jorge. Pois não, conselheiro. Eu gostaria de aproveitar aí o momento. Eu vi que entrou aqui, acompanhou, ou está acompanhando ainda, o meu colega e amigo Estilac Xavier, presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. E eu queria dar as boas-vindas e mandar um abraço para ele e para todos os colegas que, por acaso, estejam assistindo aí afora. O Estilac é o presidente do TCE do Rio Grande do Sul, é um grande entusiasta, né, da modernização dos tribunais de contas e da preparação dos tribunais de contas para esse novo momento que a gente vive, que nós vivemos no nosso país, de constantemente colocar os órgãos de controle e os órgãos de Estado a serviço da construção e da consolidação da democracia no nosso país. Portanto, eu agradeço a presença do Estilac aqui. Obrigado. Maravilha. Enquanto isso, recebemos aqui mais uma questão, aqui encaminhada pela Escola de Contas, da Berenice Gomes. Ela pergunta o seguinte: em geral, a situação dos conselhos reflete a relação com o gestor ou gestora municipal. Como o TCE pode contribuir para fortalecer o papel dos conselhos? Eu creio que até o conselheiro poderia iniciar essa resposta e depois o nosso secretário. Só resumindo, como o Tribunal de Contas pode contribuir para fortalecer os conselhos municipais, uma vez que eles estão muito atrelados ali ao gestor? Eu imagino que durante os 2 anos que se passaram, os órgãos de controle do Estado, estimulados e organizados principalmente pela CGU, fez inúmeros seminários em várias cidades do estado do Maranhão, discutindo a formação e debatendo a formação de conselheiros sociais, de militantes dos movimentos sociais que pudessem estar presentes ali nos municípios, acompanhando a execução, o planejamento de obras públicas ali e tendo uma interlocução permanente com a rede de controle. Eu imagino que o Tribunal de Contas deve cada vez mais usar essas formas de comunicação direta com a população, com a sociedade, e através das entidades, dos movimentos sociais, sejam sindicatos, associações comunitárias e outros órgãos da sociedade civil,
possam fazer constantemente esse debate. Mas o papel do TCE é levar o esclarecimento. Eu assisti atentamente a palestra aqui, tanto do Fábio Alex como do Clécio, e onde foram levadas muitas informações e conteúdos que podem ser apropriados pelos militantes dos movimentos sociais, pelos conselhos que já existem, mas acho que o TCE tem que se articular com alguns órgãos que são importantes, como, por exemplo, a Secretaria Estadual de Controle de Transparência, né? E cada vez mais nós fazermos um trabalho para movimentar a sociedade civil no sentido de estar atenta, permanentemente atenta, às questões que são fundamentais para elas próprias, né? A boa aplicação do recurso público nos municípios é fundamental para estimular o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Então, acho que o Tribunal de Contas deve dar todo apoio a isso, para que nós possamos, junto com a sociedade civil, acompanhar a execução, a aplicação dos recursos públicos de forma correta em todos os municípios. Perfeito. Só acrescentando, Jorge. Fábio, eu quero só fazer aqui rapidamente tratar do comentário, o valoroso comentário do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o conselheiro Estilac Xavier, e ele diz o seguinte: importantíssimo debate promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, parabéns. O futuro da atuação dos tribunais de contas está em atuar para valorizar e integrar os conselhos, parte do sistema de controle, no caso, o controle social. E segue. É a aplicação material do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Deve haver uma ação articulada permanente dos tribunais de contas com os conselhos, todos, destacando-se da educação, saúde, meio ambiente, criança e adolescente. Agradecemos a participação do conselheiro Estilac e passamos agora ao nosso secretário, Fábio Alex, que irá fazer o seu comentário também. Essa fala do conselheiro presidente lá do Tribunal do Rio Grande do Sul, muito interessante, quando ele faz esse recorte funcional, que é o que fundamenta realmente o fato do controle social. Muito interessante essa fala dele. E não se esperaria diferente vindo da pessoa que é o presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Uma coisa, o papel do tribunal é tão importante nessa ação, tanto é que, em vários momentos, nós estamos promovendo capacitação dos conselhos sociais em vários lugares do Maranhão. Eu, por exemplo, o Jorge, o Clécio, a gente já viajou para tanto lugar desse Maranhão gigante que é para dar essas capacitações, e também dando resposta nessas denúncias e representações que chegam a nós pelos conselhos. E também, lembrando que o tribunal, na sua última reestruturação administrativa, ele colocou no seu plano estratégico essa articulação com os controles sociais. É muito importante que o marco estratégico, o plano estratégico do tribunal, define como valor essa aproximação com o controle social. Tanto é que, na sua estrutura, nós criamos uma liderança dentro do Tribunal de Contas, uma liderança para só tratar de apoio ao legislativo e ao controle social, no que se diz respeito ao exercício dessa necessidade de entender orçamento e entender as competências. Essa liderança ela foi criada justamente para dar esse apoio ao legislativo e ao controle social, que nós entendemos como um público-alvo de ações educacionais do tribunal. E essa unidade, essa liderança, você pode tirar dúvidas dela através do e-mail chamado demandas especiais, a gente chama assim, demandas especiais, @tce.ma.gov.br, correto? Então, Jorge, você vê essa importância, tanto que a gente disponibiliza um setor do tribunal para cuidar disso. Perfeito. Então, a todos os nossos ouvintes, saibam que o tribunal tem um setor específico para tratar dessas questões. O pessoal aí da TI, da Escola de Contas, depois pode disponibilizar aí para todos esse link, o e-mail que o nosso secretário falou. Mais um comentário aqui, creio que só comentário, né? O Hernani Ricardo, ele informa que devia ser lei que todo candidato a cargo público devia aprovar sua participação em algum conselho municipal. Interessantíssimo comentário, infelizmente isso não é uma previsão legal, uma vez que os candidatos a cargo eleitoral
precisam demonstrar nenhuma experiência, digamos assim, o que é até um pouco triste, vez que se houvesse essa experiência pelos conselhos, seria interessante, mas não há essa previsão. Informamos aí ao nosso ouvinte. Se o Fábio quiser fazer um comentário sobre isso, está à disposição. Bem, eu acho que seria bom, mas infelizmente a gente ainda não tem essa previsão legal, não é? É. Então, vamos aqui. Eu creio que, só verificar aqui, nós estamos com 10h42. Até o momento, essas foram as questões encaminhadas. Então, nós vamos passar aqui, então, aos agradecimentos. Informo que, a qualquer momento, poderão aí fazer, quando tivermos agradecimentos. Eu peço ao Fábio, então, que encaminhe a sua palavra final, para que a gente possa depois passar para o nosso conselheiro Washington. Fábio. Eu agradeço o convite, agradeço ao Lou pela excelente condução do trabalho, ao conselheiro Washington pelas intervenções bem oportunas, ao Clécio, que infelizmente teve um pequeno problema, mas deu para passar todo o seu conhecimento. Agradeço a escola por ter convidado e agradeço a atenção de todos e digo, vocês, conselheiros, são chamados a exercer a democracia na sua forma plena, na elaboração, na participação, na discussão da política pública e na fiscalização, em acompanhar o dever de prestar conta do fiscalizado e do jurisdicionado e do agente público. Então, o papel de vocês nada mais é do que exercício pleno da democracia. E diante dessa função extremamente importante, exerçam da melhor forma, com lisura, transparência, impessoalidade, moralidade, legalidade. Aqueles princípios que nós já temos no artigo 37 da Constituição, que vale para o dia a dia do controlador social, do integrante do Conselho Social. É isso que eu deixo como considerações finais. Perfeito, Fábio. Nós é que agradecemos, em nome da escola, em nome do tribunal, a sua valorosa participação, como auditor, colega nosso, e por ter aqui colaborado com seu grande conhecimento aí para os nossos municípios maranhenses, que são extremamente carentes de conhecimento. Vejo que o acesso, como o próprio conselheiro Washington falou, é extremamente difícil, e agora com a tecnologia, o Tribunal de Contas pode acessar os mais longínquos rincões desse nosso estado, levando conhecimento a todos. Então, nós agradecemos a participação do nosso secretário e, ato contínuo, encaminhamos aqui ao nosso conselheiro Washington para que ele possa fazer o encerramento desse evento e também chamar já aqui para as nossas próximas lives, nossos próximos eventos. Nós sempre estaremos aqui, a escola estará sempre disposta aqui, e informar também que foi uma iniciativa do conselheiro Washington e que ele, com certeza, participará dos próximos eventos conosco aqui pela escola e pelo tribunal. Conselheiro, a palavra é sua. Eu quero parabenizar todos, a Escola de Contas, todos que organizaram essa live. Ela é vitoriosa numa experiência que nós estamos, cada vez que fazemos um evento como esse, acumulando de como fazer melhor. Quero, portanto, parabenizar todos, a você, Jorge, que conduziu aqui de forma brilhante essa live, né, esse debate. Quero dizer que a repercussão desse debate está além do que está registrado aqui para nós. Nesse momento, eu estou em contato aqui via o WhatsApp, também aqui, eu tirei até um pouco sair um pouco do ar aí, com o Gil Tarlan, que é o gestor regional de saúde, lá naquela região sul do Maranhão. E lá está tendo uma reunião, nesse momento, de conselheiros de saúde com ele, são vários municípios, são 13 municípios, aliás, ele me falou aqui agora, que estão participando e sabendo da existência disso. Não podiam estar participando constantemente, mas estavam acompanhando, através do Gil Tarlan e das informações que eu estava passando, a realização desse evento, e passei para ele já o link, porque eles vão assistir depois na gravação pelo YouTube. Então, eu quero dizer que foi muito vitorioso. Nós devemos fazer outros eventos, está programado para, depois das eleições,
um grande evento que nós vamos fazer em parceria com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, vários órgãos, e o Fórum Estadual de Educação Ambiental, secretarias do governo realizado no meio ambiente, a assinatura de uma parceria, de um termo de cooperação entre o Tribunal de Contas e essas instituições todas, o Ministério Público. O Fábio Alex está participando desse debate, dessa discussão, também no sentido de que nós possamos acompanhar de perto e trabalhar no sentido de acabar definitivamente os lixões nos municípios maranhenses, em todos os municípios maranhenses. Acho que a Escola de Contas vai entrar nisso também, acompanhando isso, e vamos fazer com a Secretaria de Comunicação do Tribunal de Contas um evento de impacto, de repercussão estadual, mostrando que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão está dando grande importância a essa questão ambiental e vai trabalhar no sentido de, junto com outros órgãos, o Ministério Público do Estado, aos órgãos de Estado do governo do Estado, relativo ao meio ambiente, os municípios, os gestores municipais, para que nós possamos eliminar, e com a participação, inclusive, da sociedade civil também, eliminar definitivamente essa questão dos lixões, transformando o problema do lixo numa solução na busca de geração de emprego e renda nesses municípios do Maranhão. Obrigado a todos e foi muito bom participar com vocês todos deste evento. Perfeito. Nós é que agradecemos aí a grande contribuição do conselheiro Washington, que abrilhantou a nossa live. Também queremos agradecer a todo o pessoal do suporte que está aí por trás das câmeras, digamos assim, o pessoal da TI, a Jane, que está na organização da Escola de Contas, porque nós sabemos que um evento desse porte, ainda que seja online, necessita de um grande suporte técnico para que nós possamos levar a informação e o conhecimento a todos vocês. Passamos agora a palavra final aqui ao nosso gestor da Escola Superior, para que ele possa convidá-los aos próximos eventos. E, desde já, informo a todos que as questões que não puderam ser respondidas, elas serão respondidas através do Tribunal de Contas e da Escola de Contas, elas vão ser encaminhadas aos nossos palestrantes e ao conselheiro, se for o caso. Nenhuma questão ficará sem resposta. Vocês podem encaminhá-las, que elas serão respondidas aqui pela escola e pelos nossos técnicos. E aí eu peço ao nosso querido Nojosa que faça esse breve fechamento em nome da escola. E, desde já, eu aqui também agradeço a todos por terem participado, por terem nos ouvido aqui. E digo que a escola estará sempre à disposição de todos para levar conhecimento técnico de qualidade e um conhecimento do Tribunal de Contas para todos os nossos jurisdicionados. Por favor, Nojosa. Obrigado, Jorge. É um momento realmente importantíssimo, um marco para a nossa Escola de Contas, né? Escola de Contas Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas. Realmente, esse evento superou todas as expectativas, né? Lógico que a gente imagina sempre o melhor, mas isso é um fato muito positivo, principalmente porque o que a gente pôde agregar aqui de conhecimento, de valores, de discussão, de diálogo, exatamente o direcionamento que a escola tem no sentido de ser uma ferramenta estratégica de necessidade premente para esse diálogo com a sociedade, que é o mais importante. Ou seja, esse evento ele encerra com chave de ouro porque as expectativas foram superadas. A escola está, sim, assim como o conselheiro colocou, a possibilidade da gente estar participando de um evento para o ano que vem, onde outras temáticas serão debatidas. A escola, só querendo ressaltar e ratificar que a escola é a unidade natural, né, de compartilhamento de conhecimento no Tribunal de Contas. Então, todas as ações de educação, né, e essas ações de educação hoje no Tribunal, elas são a vitrine do tribunal, porque através dela que o tribunal dialoga com a sociedade, que na verdade é o nosso objeto, que é o que nos interessa, o nosso serviço é em prol da sociedade, de uma sociedade mais igualitária, mais justa, e que o trabalho da administração pública seja efetivo. Logicamente que essa efetividade da prestação do serviço público se dá
em razão do nível de conhecimento em que essa sociedade tem e, logicamente, dos atores, e nós estamos nessa categoria dos atores que podem contribuir com a sociedade no sentido de estar fornecendo informações e conhecimento para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, uma gestão pública mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz, e a Escola de Ponta permeia essas ações de educação. Então, a gente agradece a todos os participantes, todos os conselheiros que ficaram até a presente hora aí, nesse debate, nesse diálogo, acrescentando, agregando, o presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que nos abrilhantou com sua presença e com os seus comentários agregadores, ao nosso vice-presidente do Tribunal de Contas, que não podemos esquecer, conselheiro Washington, um batalhador no sentido de proporcionar, fazer com que o Tribunal de Contas realmente tenha essa função educadora na sua vitrine, né? E a Escola de Contas, pela interface necessária que tem que fazer, né? Unindo aquilo que o Tribunal tem de expertise, de conhecimento, de informação, de dados, para fazer esse diálogo sempre do mais alto nível, a nível de gestão pública, a nível de Estado e, por que não dizer, a nível de Brasil. A gente agradece a presença de todos e conclamo para que, através do canal hoje da Setim, que é o canal oficial do TCE para as lives, para os eventos de educação, acompanhem os nossos canais e fiquem atentos também para as próximas lives, para os próximos diálogos em que a gente se fará presente. E os agradecimentos especiais a todos e fazendo um resumo no sentido de que todos participamos de um evento bastante profícuo. Muito obrigado. Ótimo. Vemos aí a palavra final do nosso gestor da Escola Superior, em nome do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, da Escola Superior de Controle Externo, do vice-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Washington, e do secretário de Fiscalização do Tribunal. Eu vou agradecer a todos que participaram e por aqui vamos encerrando o nosso evento. Obrigado a todos.